Olá, minhas queridas irmãs, meus amados irmãos, como é bom estarmos juntos mais uma vez para a gente meditar na palavra do Senhor, começar o dia, ou para aqueles que estão vendo esse devocional durante o dia, passar o dia, parar um momento do nosso dia para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos caminhando nos 40 dias na busca da formação do caráter de Cristo em nós. E o tema de hoje é Vivendo como peregrinos. Ontem meditamos em 1 Pedro 2,10. Eu quero meditar hoje em 1 Pedro 2,11. Quero convidar você a orar e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Pai, quero te agradecer por esse momento em que nós paramos para meditar na tua palavra. O nosso desejo é ouvir a tua voz, o nosso desejo é sermos tocados pela palavra do Senhor, que nós possamos, nesse momento, sermos transformados pelo poder da tua palavra, naquilo que nós precisamos, ser transformados pelo poder do teu Espírito, para que, ó Deus, a nossa vida seja vivida para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ontem nós olhamos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, e vimos que uma vez que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, a nossa vida passa a ter significado, e a gente começa a viver o que é uma vida, né? Uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade. Se você quiser, você pode olhar o vídeo de ontem e ser abençoado também pelo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje, depois de afirmar, depois de Pedro destacar que nós, né, somos povo de Deus, ele diz assim no versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Hoje o nosso convite é refletirmos sobre a necessidade de vivermos como peregrinos. Na formação do caráter de Cristo em nós, algo que transforma e deve ser transformado dentro do nosso coração é a nossa perspectiva de vida como seres, né, pecaminosos, a natureza humana pecaminosa que está dentro de nós. O nosso coração, então, ficou inclinado a desejos, a paixões, a necessidades que não são as verdadeiras necessidades, as necessidades reais. Então nós colocamos o nosso amor, as nossas paixões, os nossos desejos em áreas erradas. E aí vem Jesus Cristo para corrigir o nosso caráter. Pedro, mais uma vez, chama os cristãos de forasteiros nesta carta. E ele acrescenta, peregrinos. Irmãos, nós não somos deste mundo. A nossa natureza, nós não fomos criados para este mundo pecaminoso. Nós fomos criados para viver no mundo de relacionamento santo e majestoso com Deus. Pedro afirma que parte de nós temos que ter essa decisão, né? Parte de nós optar não tocar nas paixões carnais. Ele fala, eu exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Nesse sentido, a primeira coisa que nós percebemos é que o nosso caráter precisa ser forjado, precisa ser transformado para olharmos a nossa vida na perspectiva de alguém que não é deste mundo. Enquanto você estiver completamente seduzido, envolvido e aprisionado a uma perspectiva de que toda a sua vida se resume a isto aqui na terra, a esta vida neste mundo, enquanto você estiver aprisionado por essa perspectiva de vida, você não estará tendo a vida de qualidade que Jesus quer dar. Você não estará, então, vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas na formação do caráter de Cristo em nós, Ele quer exatamente transformar a nossa perspectiva de vida, tirando esse aprisionamento a este mundo e olhando numa perspectiva eterna de que
há um padrão de vida de qualidade de Deus para nós. Há uma vida extraordinária, muito maior, eterna, para além da experiência neste mundo pecaminoso. E nesse sentido, Pedro vai dizer que nós precisamos optar, não tocar nas paixões carnais. E eu digo a você que essa decisão, ela só se torna real quando começamos a enxergar a nossa vida numa perspectiva bíblica, uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de que há algo mais além daquilo que é terreno. E aí, uma vez que nós olhamos para a vida de qualidade que Deus quer nos oferecer, nós passamos a tomar a decisão. Eu não vou viver sendo direcionado pelas paixões do meu coração, pelas paixões carnais. Vou tomar decisões baseadas na palavra de Deus. A formação do caráter de Cristo em nós nos leva ao processo de compreendermos que somos um povo peregrino nessa terra, que o nosso desejo, o nosso objetivo é a pátria celestial. Isso a gente vê ao longo do Novo Testamento, um ensino extraordinário, pois quando nós olhamos para o exemplo de Abraão, que é destacado como um herói da fé, na galeria de Hebreus capítulo 11, ele vai dizer que Abraão, ele obedeceu, quando ele foi posto à prova, ele também obedeceu, ele estava disposto a sacrificar o seu filho, mas diz a palavra do Senhor, ele obedeceu, ele viveu pela fé e todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando, né, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A mesma expressão que Pedro utiliza, peregrinos. Porque os que falam deste mundo, desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, portanto lhes preparou uma cidade. Falando ainda sobre Abraão, no versículo 9 do capítulo 11, diz, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quer dizer, Abraão, ele viveu pela fé, e ele viveu pela fé porque ele viveu tendo a sua perspectiva de vida aqui na terra como estrangeiro, como peregrino, e não como alguém que se limita a toda a sua vida aqui na terra. Enquanto tivermos uma perspectiva restrita de que a nossa existência se resume aqui na terra, então nós viveremos sendo dominados, norteados, guiados pelas paixões carnais. Mas Cristo veio para mudar essa nossa perspectiva de vida. Você é estrangeiro, você é peregrino, você é forasteiro. Uma vez que você nasceu de novo, você é forasteiro nessa vida. Desse modo, nossa vida assume a postura de alguém que se prepara para o céu. Porque eu tenho uma eternidade que Deus quer me dar, não neste mundo pecaminoso, mas naquilo que Deus preparou de um mundo perfeito, sem pecado. Porque nós temos essa perspectiva de vida, eu decido a cada dia, não vou viver seguindo as paixões. O meu corpo, o meu coração, os meus desejos me levam para esse sentido, para este caminho. Mas o que a palavra de Deus me diz? Para onde a palavra de Deus me direciona? O Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus se torna um norte para a minha vida. Eu farei o que a palavra diz, eu decidirei de acordo com a palavra, eu serei guiado pela palavra.
E também no Salmo 119, versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é o norte que nos leva a não vivermos pelas paixões, mas uma vida de santidade. Como purificará o jovem o seu caminho? Diz o Salmo 119, versículo 9. E ele responde no mesmo versículo: observando, vivendo segundo a tua palavra. Então, cabe a mim e a você decidir não viver pelas paixões carnais, mas viver fundamentado pela palavra de Deus. Como isso acontece? Quando eu começo a ter a perspectiva de eternidade e não a perspectiva limitada de que toda a nossa vida se resume a esta terra. Exorto-vos, é um alerta, é um chamado, decida viver como peregrino, como forasteiro aqui nessa terra. Então, nesse sentido, o seu proceder, a sua conduta deve ter em vista o abandono das coisas carnais para desfrutar das coisas espirituais. Como aplicação prática, quando o Espírito Santo sinalizar algo que será errado fazer, não faça, fuja. Anote para você não repetir o erro de viver, de praticar alguma atitude carnal. Da mesma forma, eu digo a você o seguinte: quando você for ler a Bíblia, em sua devocional, registre aquilo que o texto está mostrando que é uma postura de discípulo e aquilo que o texto está dizendo que não é uma postura de discípulo. Quando você estiver lendo e está dizendo assim, olha, não mintais uns aos outros, aí você vai dizer, eu não devo mentir. Coloca, registra na tua Bíblia. Eu não devo mentir. Devo, então, assumir uma postura de verdade. Quando você lê é uma coisa, quando você memoriza o texto é outra coisa, quando você escreve em algum lugar o que Deus está te falando, é outra coisa. Eu tenho encorajado a igreja, os meus discípulos, olha, anota, não fica apenas lendo, anota, registra. Quem olha para a minha Bíblia, né, vê que ela está sempre, o tempo todo, rabiscada. Essa aqui eu chamo a guerreira. Essa aqui eu tenho algumas Bíblias que eu estou lendo, essa aqui eu chamo de a guerreira, né? Ela está sobrevivendo a mim. Mas, você vê, aqui sempre tem anotações. Ó, registros, eu vou anotando. Aqui, ó, o que Deus vai falando, você precisa registrar em algum lugar. Você precisa escrever com as suas próprias mãos. Qual o compromisso que você está assumindo nesse texto? Então, para cada texto que Deus falar com você, para cada texto que Deus falar com você, decida, opte, não seguir as paixões carnais, mas seguir o que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Amém. Pai, é o nosso desejo. Nós queremos viver para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nós queremos assumir o compromisso de não viver sendo guiado pelas paixões carnais, mas viver sendo guiado pela tua palavra. Que assim seja, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Comprometa-se com o Senhor. O compromisso, né? Comprometa a, cada vez que você lê a Bíblia, você destacar a orientação de Deus do que é uma postura de discípulo e o que não é uma postura de discípulo. E que assim Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem, essa devocional te abençoou, compartilha com outras pessoas. Não deixa de curtir, não deixa de colocar o seu gostei aí, porque isso ajuda a espalhar esse vídeo. Vamos espalhar a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um Devocionais com Deus.